Meus amados, graça e paz. Hoje é o 23º dia da nossa leitura bíblica. Os textos Gênesis 46, 47 e 48 e primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Como versículo chave do dia, foi deixado para os irmãos o livro de Gênesis, capítulo 48, o versículo 11, que vai dizer o seguinte, é uma frase de Jacó para o seu filho José. E Israel disse a José: eu não esperava ver o teu rosto, e Deus me fez ver também a sua descendência, o rosto dos seus filhos. Meus amados, a palavra de Deus nos diz nessa leitura que Deus ele sempre nos surpreende. Nós fazemos um plano na nossa cabeça, mas Deus sempre pensa ou tem algo maior. E José, o Jacó vai dizer isso para José. Em algum período da minha vida, eu achei que nem te veria mais. E Deus não só me permitiu te ver novamente, como permitiu ainda ver os seus filhos, ver os meus netos. Isso é maravilhoso. E a minha oração nesse dia é para que Deus te faça também além do que seu coração e sua mente sonda e imagina, e que Deus venha te surpreender a cada dia e em cada detalhe. Meus amados, o texto que eu gostaria de comentar com os irmãos é primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 15, onde Paulo diz que algumas pessoas serão salvas como que através do fogo. Nós sabemos que a salvação ela vem pela graça de Jesus, e tão somente pela graça e o sacrifício do Senhor. E como pode então o fogo salvar alguém? Nós vamos entender esse curioso versículo. Ele foi até mal interpretado pelos católicos romanos, que enxergaram nesse fogo o purgatório, um lugar onde uma alma ficaria sofrendo para pagar os meios pecados. Foi um cristão mais ou menos, e aproveitaria ali aquele momento do fogo para pagar as penitências, mas isso não existe. Nós vamos entender melhor esse texto em Cristo Jesus. Para começo de conversa, meus amados, Coríntios era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, mas era uma igreja muito infantil na fé. Eles cometiam alguns pecados, algumas vaidades e alguns erros que às vezes uma igreja mais madura não praticava e nem possuía. E Paulo vai chamar a atenção disso deles, vai falar: vocês são crianças, para vocês eu escrevo e falo leite espiritual, comida bem básica, um mingauzinho, vamos dizer assim, porque vocês não podem alimentar da carne, do alimento grosso, do alimento sólido ainda. Chamaram eles de bebê na fé. E por que eles eram bebê, amados? Lá havia muita competição, vaidade e até certo grau de bajulação humana. O que acontecia com a igreja de Coríntios? Eles brigavam com facilidade, eles tinham divisões: eu sou do grupo tal, e muitas das vezes os crentes, em vez de estar produzindo algo para Deus, eles tinham seus homens de Deus favoritos. Talvez ali tenha começado essa questão de idolatria, que foi sempre rejeitada na Bíblia, mas eles começaram a separar pessoas queridas. Um grupo falava: eu sou cristão da linhagem de Pedro. Outros falavam: eu sou cristão da linhagem de Paulo. Tinha um rapaz chamado Apolo, que parece que falava muito bonito, era um grande, eloquente pregador da época. Alguns falaram: Paulo não está com nada, quem está é Apolo. E Paulo, nesse texto, ele vem chamando a atenção, né? Ele vem repreendendo esse tipo de coisa, e ele vai falar o seguinte: quem morreu pela igreja e deve ser adorado e deve ser reverenciado é Jesus Cristo. O rapaz que prega, o rapaz que canta, o rapaz que está no evangelismo, o rapaz que está na escola dominical, o rapaz que está lá nos bastidores, na administração, todos são meramente cooperadores. O rei de toda a obra e quem dá o crescimento, que é o principal, é Deus. Paulo vai falar isso. Mais importante na obra não é aqueles que fazem, é o que faz as coisas acontecer, que é Deus, e dá o devido crescimento. E Paulo vai falar, meus amados, e eu acho isso muito forte, que existem alguns tipos de obras feitas na igreja: ouro, prata e pedras preciosas, e existe as obras palha e feno.
E Paulo diz o que? O fogo, no último dia, ele vai provar todas essas obras. O que é ouro, prata e pedras preciosas? É o cristão que procura se santificar adequadamente. É o cristão que tem única e exclusivamente Jesus como fundamento da fé. Ele não vai à igreja por prosperidade, para receber outro e qualquer tipo de benefício que não seja conhecer a graciosa presença de Deus. E ele é ativo na obra, ele faz as coisas de Deus, ou ela faz com carinho, com amor e com muita dedicação. Já o cristão palha e feno é aquele que vai na igreja às vezes interessado em algo por causa de alguma pessoa, por algum tipo de amizade ou por algum tipo de benefício, e ele acaba fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Ele não tem aquele vínculo, ele não tem aquela dedicação, ele não tem aquela vontade diante do reino. Até então, aqui embaixo, isso pode passar batido, amados. Mas o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,15? Eu vou ler aqui com você. Olha bem o que ele fala. Capítulo 3, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como que alguém que é salvo por intermédio do fogo. Quer dizer, amados, que no dia do juízo, a chance de um cristão sincero com Jesus ficar de fora é zero, ele vai ser salvo. Porém, a Bíblia diz que mesmo salvos, eles passarão por um juízo de Deus para ver como que eu e você fizemos a obra de Deus, se nós dedicamos totalmente ou se nós fomos relaxados com ela. E Paulo diz que os cristãos que foram relaxados, irmãos, quando eles virem o fogo do juízo de Deus, a consciência deles vai pesar, as obras mal feitas que eles fizerem em Deus vão queimar, e eles só vão ser salvos como uma pessoa que é resgatada pelo bombeiro de um prédio, de uma casa em chamas, com muita dificuldade. E imagina a vergonha daquela pessoa naquele dia, né, de saber que o caminho era tão aberto, a porta era permitida com que ele tivesse acesso, e ele permitiu com que os escombros caíssem, com que o fogo pegasse, e só conseguiu se salvar ali pelo fogo, como que um resgatado de um incêndio. Então a palavra de Deus nesse dia, meu amado, nessa leitura, ela me convida e te convida a fazer a obra de Deus com carinho, com dedicação, e é o que eu tenho dito em todas as lives, se preocupar com as coisas de Deus e do reino, para que quando vier esse juízo, quando vier o fogo consumidor, você não entre em desespero como esses que serão salvos por intermédio do fogo, por ter feito a obra de Deus relaxadamente. Deus Santo, eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria e graça, fortalece o nosso coração, para que a gente faça a sua obra com empenho, com entusiasmo, e em nome de Jesus, naquele dia, Pai, o fogo prove a nossa obra como ouro, prata e pedras preciosas, e não como feno e palha. Que o Senhor nos dê sabedoria e coração ágil, coração grato na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Ótima leitura bíblica, Deus te abençoe.